Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil em mais uma atividade realizada pela sua nova Comissão de Cultura e Eventos. Conforme tem sido dito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E para defender o cidadão contra as investidas do Estado e dos demais concidadãos, muitas vezes surge a necessidade da atuação da advocacia, profissão que deve ser exercida com destemor e principalmente com capacidade técnica. E é exatamente aqui, no campo da capacidade técnica, que entra a atuação da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Realizaremos agora mais uma atividade cultural, mas antes do seu início são importantes alguns avisos. Primeiro aviso, procuraremos ser pontuais no início dos nossos eventos, em respeito àqueles colegas que cumpriram o horário proposto. Segundo aviso, vocês receberam na entrada uma ficha como essa, que deve ser preenchida e devolvida ao final da atividade. É com base nessa ficha que realizaremos o controle da presença e emitiremos os certificados de participação. Terceiro aviso, também foi distribuída na entrada uma pesquisa de satisfação como essa. É muito importante o preenchimento e a devolução dessa pesquisa para que possamos evoluir mais e mais em busca da entrega de um serviço de excelência para a advocacia paulista. Quarto aviso, por favor, em caso de impossibilidade de comparecimento na atividade após a respectiva inscrição, lembre-se de cancelá-la. Com isso, você não retira a vaga de ninguém, contribuindo para a construção de uma sociedade mais fraterna e mais preocupada com o próximo. Quinto aviso, nossas palestras são transmitidas via YouTube, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos. E o último aviso, após um passado de disputas de espaços de atuação entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar uma parceria fraterna entre esses dois importantes braços culturais da OAB-SP para que cumpramos nossa missão de bem representar e atender as advogadas e os advogados. Para demonstrar essa parceria, eu convido o querido amigo e diretor da ESA, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que nos transmitirá um breve recado. É com você, amigo Bolsinhas. Muito obrigado, Rolo. Tenho certeza que essa parceria entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior de Advocacia será um grande sucesso. E quero aproveitar essa oportunidade que você me concedeu para convidar a colega advogada ou colega advogado a participar cada vez mais ativamente da gestão da Escola Superior de Advocacia. Envie para o e-mail que aparece na sua tela a sua proposta de curso, a sua solicitação de curso para a central, para a subseção. Envie, se você se sentir confortável e preparado para ministrar aulas, a sua proposta de curso como professor, curso de curta, curso de especialização. Enfim, esperamos o contato e a participação de todos vocês nessa próxima gestão e aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. A todos, gostaria de agradecer a presença dos colegas, das colegas. A nossa palestra hoje, com o doutor Luiz, mexeu um pouquinho com a alma de cada um. Não está saindo, né? Mexer um pouquinho com a alma de cada um, falar do poder, o poder da poesia como ferramenta de autoconhecimento. O doutor Luiz Carlos de Souza Andrade é bacharel em Direito, mestre em Comunicações pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Direito Antitrust
nos Estados Unidos. Tem várias obras publicadas já, não é? E vamos desfrutar um pouquinho do conhecimento. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu vou me permitir falar em pé, então eu acho que eu vou fugir um pouco da câmera, mas já entro no foco. Vou me limitar aqui a esse espaço, tá? Para ser capturado lá pela câmera. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Assim, tem um sentido nostálgico essa palestra aqui hoje, porque, embora eu tenha este currículo, né, vinculado ao direito, ele se perdeu há quase 4 décadas, que eu advoguei brevemente e depois me tornei publicitário e, finalmente, já na maturidade, assumi a minha vocação na arte, que foi castrada nos anos 70 em função da censura, da ditadura, mas que, finalmente, eu pude recuperar. Nós vamos falar hoje sobre poesia. E a poesia, eu costumo dizer que terá sido talvez a minha maior vingança, porque poesia é quase uma atividade clandestina, né? Quase anônima. E, de repente, eu percebi que a poesia poderia, assim, ser alguma coisa maior nos corações e mentes das pessoas. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós vamos falar bastante de poesia, de poetas e de ideias que esses poetas, assim, colocaram nas suas poesias, sem saber que talvez eles estivessem até extrapolando o próprio sentido da arte, né, da manufatura do verso, do poema. Eu vou começar com a primeira prancha, que é exatamente essa ideia de que poesia é alguma coisa que extrapola, digamos assim, a sua condição, que é a mais comum, talvez, de ser percebida como alguma coisa que provoca encantamento. O que eu estava dizendo, quando se pensa em poesia, a gente pensa em encantamento, como eu acabei de falar, né, a beleza da construção semântica diferente, que tem, ao mesmo tempo, conteúdo, plástica, né, estética e som. Né? A poesia concretista é muito o resultado dessa mistura, né, de conteúdo, estética e som. Outra coisa que a poesia provoca é engajamento, e não entendo o engajamento apenas no sentido político. Né? Quando a gente fala em engajamento, geralmente nós que viemos dos anos 70, temos essa ideia de que isso remete diretamente à causa política, não só o engajamento social, o engajamento a alguma causa. Quer dizer, o poema ele tem essa capacidade de promover uma reflexão na pessoa, ela se revira, ela sai do lugar. É nesse sentido que eu falo do engajamento da poesia. E eu acrescentei, não fui eu exatamente, mas eu talvez tenha trazido essas duas outras instâncias, a primeira instância de cura e a segunda de autoconhecimento, como outras duas repercussões, outros dois resultados da leitura de um poema, da leitura de um verso. Né? O verso pode ser curativo? Pode, eu vou mostrar a seguir. Eu trouxe uma pesquisa da Universidade de Liverpool, né, na Inglaterra, que mostra claramente que a poesia tem essa capacidade curativa. E uma outra instância seria a instância do autoconhecimento. Hoje se fala muito em autoconhecimento, existem cursos, existem palestras, é um tema que se fala muito, porque parece que as pessoas precisam se conhecer melhor para poder tentar realizar as suas próprias potências. Não é? É basicamente essa a formulação. Espero que vocês entendam que a poesia não tem nada a ver com autoajuda. Até porque, como eu disse, esses poetas fatalmente não terão escrito seus versos sob esta inspiração. Eles escreveram seus versos sob a premissa da arte, da beleza, do bom, né, do belo. Né? É outra instância. Então, eu vou começar a falar da instância da cura rapidamente, que não é objeto da palestra, não é o objeto principal da palestra hoje,
e depois eu pulo para o autoconhecimento. Vou passar pela cura, porque eu criei, recentemente, há um ano e meio, um projeto chamado Pílulas de Poesia, que nada mais é do que eu realizar declamações de poemas em hospitais. Então, há um ano e meio, eu declamo, né, poesia, poemas, no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo e há um ano no Hospital das Clínicas. E assim, devo confessar que eu parti dessa premissa inicial, de que talvez a poesia pudesse ter um sentido curativo, e constato que tem. Naquele breve encontro, ela pode provocar alguma forma de alívio e, quiçá, alguma coisa que possa ajudar a pessoa a enfrentar melhor as suas vicissitudes, as suas fragilidades e vulnerabilidades naquela condição de paciente de um hospital. E tem sido extremamente gratificante. Nós vamos agora ampliar o projeto para o GRAAC, que vocês devem conhecer, vamos trabalhar com as crianças. Eu fui publicitário muitos anos da minha vida, né, depois que eu abandonei o direito, e eu fui a pessoa que fiz o primeiro projeto de marketing do GRAAC há quase 30 anos atrás, né? Então agora eu volto ao GRAAC na condição já de voluntário, né, e poeta. Então eu vou passar rapidamente um vídeo que vai dizer exatamente o que é esse projeto. Tem uma pessoa do meu lado no vídeo, que é uma atriz que faz declamações comigo, tá bom? Vocês vão entender melhor do que se trata. Essa é da minha convicção de que a arte, em geral, tem um poder curativo e, ao mesmo tempo, um poder transformador. Sou poeta desde menino, escrevi meus primeiros versos aos 12 anos e percebi, ao ler as poucas linhas para a minha família, um certo deslumbramento. Claro que para um menino de 12 anos, isso mexeu. E eu, desde então, carrego comigo a ideia de que escrever poesia, e eu me tornei realmente um poeta, tem dois propósitos principais: o encantamento e a transformação. E dentro dessa ideia de transformação, o que eu chamei também de poder curativo. Então, eu coloquei em sintonia todas essas ideias e decidi criar esse projeto, que nada mais é do que visitar hospitais, sejam públicos ou privados, e recitar, declamar poemas de autores renomados e famosos. Alguns dos meus poemas que eu acabei escrevendo especialmente para o projeto, e senti exatamente essa ideia de coisa curativa, e as pessoas reagem, elas nos transferem uma energia muito boa, e a gente acaba lidando sempre com pessoas em situações assim muito difíceis, de vulnerabilidade, de tristeza, de abatimento, mas assim, após um verso de Fernando Pessoa, por exemplo, elas são capazes de abrir um sorriso, elas mudam sua postura corporal, e aí quase me faz acreditar, e hoje há algumas pesquisas que tentam identificar isso, que a poesia de fato ela acaba interferindo na química cerebral, né, da pessoa, e isso de alguma maneira pode trazer alguma forma de alívio. E para tornar o projeto ainda um pouco mais rico e mais, vamos dizer assim, bem-humorado, nós criamos um mimo que nós entregamos ao fim de cada leitura do poema, que é um vidro daqueles do tempo da farmácia, como esse aqui, com rolha, né? E dentro há um verso desses poetas ou um dos meus poemas, para que a pessoa consuma a posteriori. Então ela recebe dosagens extras de poesia. E eu tive o cuidado de colocar que a validade é sempre, ou seja, não tem contraindicação e a validade é indeterminada. É basicamente isso. É claro que a gente quer que esse projeto cresça. A gente, só para dar uma referência
referência aqui no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Nós visitamos a quimioterapia, visitamos as pessoas que fazem hemodiálise, são situações especialmente de vulnerabilidade, de abatimento. Visitamos áreas de recepção, as pessoas às vezes acabam ficando horas a fio, né, à espera de uma consulta ou de uma internação, o que seja. E assim, eu só posso dizer que eu estou extremamente encantado, porque como poeta eu sinto que o meu ofício extrapola o mero encantamento. Ele tem exatamente essa ideia do poder curativo. Esse é o propósito do projeto Pílulas de Poesia. Ok, desculpe o som, mas eu estava na frente de uma gruta onde tem uma imagem da Santa no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Então os aviões passaram, as pessoas falaram, etc. e tal. Vocês vão receber ao final uma pílula de poesia, tá? Vocês podem dar a sorte de receber o Fernando Pessoa, ou vão ter que ficar com um poema meu, que não tem o mesmo brilho, mas é de coração. A gente escreve com bastante amor. Bom, seguindo, só para vocês terem uma ideia assim, um pouco maior ainda, um pouco melhor do projeto, ali na esquerda, a primeira foto foi o Dia das Crianças, no Hospital do Servidor. Esses são os filhos dos funcionários, lá. No centro, as pirulinhas. Ali a recepção, no servidor. A hemodiálise, aquela foto à esquerda. E aqui no centro, no Hospital das Clínicas, também no Dia da Criança, a gente tapou, né, o rosto da criança para não expô-la. A gente foi lá entregar, porque tem essa coisa também. Para as crianças, a gente entrega uma folha de papel depois do poema, e com um verso e desenhos que correspondem ao verso. E a Faber-Castell, que é a nossa patrocinadora, nos deu assim, todos os lápis que precisamos. Então a gente entrega um jogo de lápis de cor e as crianças se divertem, né? E à esquerda, o grupo das enfermeiras, que são nossas sócias já no projeto, né? Curtem, ajudam e acham que realmente faz bem. Então, essa é, digamos assim, uma prova de que a poesia pode alcançar outros patamares, né? Outras dimensões. Seguindo, é o projeto que me traz aqui hoje, que seria o projeto número 2, que eu chamei Eram os Poetas Terapeutas Sociais. Pode parecer um pouco ousado, né? E até invasivo da condição de ser um terapeuta, mas é nessa instância muito localizada, muito assim, com uma pretensão bastante simples, mas diria honesta, de tentar fazer da poesia alguma coisa que possa extrapolar o seu encantamento, quer dizer, dar mais ainda potência à poesia, para que as pessoas se sintam bem. É basicamente isso, não tem nenhuma grande eloquência nessa história. É uma coisa muito amorosa, essa é a ideia, né? E vamos lá em frente. Bom, antes de iniciar propriamente digamos assim, a parte principal da palestra, eu trouxe esse estudo porque ele, para mim, foi muito revelador e ele me deu mais segurança ainda de que a poesia realmente ela vai além, né? Ela não se permite só passar encantamento. Na Universidade de Liverpool foi feita uma pesquisa. Eu tive acesso a uma matéria da revista Pazes, que é uma revista assim, de psicologia, de comportamento, editada em Belo Horizonte. E ela dava conta dessa pesquisa que foi realizada lá na Universidade de Liverpool por uma equipe de especialistas em ciência, psicologia e literatura inglesa. A amostra, né, digamos assim, os pesquisados foram 30 voluntários e a metodologia utilizada foi feita um monitoramento da atividade cerebral das pessoas quando expostas a duas situações. Primeiro, leitura de textos clássicos. Esses são dois dos poetas ingleses que eles utilizaram. O Henry Vaughan é um poeta do século XVII e o Philip Larkin é um poeta da época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Outros poetas também participaram do estudo, e eles liam esses textos no original e depois numa transformação para uma linguagem coloquial, ou seja,
eles tiravam aquele fraseamento da poesia, que, como eu falei, contempla a questão do conteúdo, do som, da própria estética, quer dizer, essa busca pelo fraseamento inesperado, inusitado, que é, digamos assim, a parte central do texto poético. E, mais a seguir, continuando, quais foram os resultados? Assim, brevemente, eu procurei sintetizar bastante. Primeiro, eles constataram que a atividade do cérebro acelera quando o leitor encontra palavras incomuns ou frases com estrutura semântica complexa. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer simplificar tudo, né? Nós somos assim, os eufemistas e reducionistas de plantão. Tudo tem que ser simples, esse negócio de você sofisticar, de fazer uma coisa mais assim elaborada, isso não tem nada a ver. Nós somos rápidos, a época da rapidez, os textos são curtos, etc. e tal, como se isso provocasse alguma coisa tão maravilhosa, né? E como se isso desmentisse o fato de que, se você fizer uma construção um pouco mais inusitada ou com uma estrutura complexa, fosse um pecado, né? Aquela coisa, você é meio erudito, não estou entendendo, para que isso? Fala simples, né? Parece que isso não é assumido ou recebido pelo nosso cérebro da melhor forma possível. Parece que o cérebro tem uma preferência por construções mais inusitadas e com uma semântica complexa. E, segundo, o cérebro não reagia da mesma forma quando o conteúdo se expressava com formas de uso cotidiano. A famosa linguagem coloquial. Ok? Então parece que o coloquial, o coloquial tem o seu espaço na vida, porque, afinal de contas, nós não vamos nos transformar todos em poetas e sair falando no ônibus, no carro, no fórum, não sei aonde, como se fôssemos poetas. Mas tem lá o seu espaço. Agora, parece que a arte, de fato, a poesia, nesse caso, consegue nos tirar um pouco daquela instância meramente do cotidiano. Seguindo, e mais incrível de tudo, eles descobriram que a poesia é mais útil que os livros de autoajuda. Incrível, né? Que bom, né? Porque os livros de autoajuda são aquelas coisas reducionistas, né? É o que os americanos, eu morei nos Estados Unidos, como vocês perceberam, eu estudei direito lá. Lá é tudo assim, do's and don'ts, né? O que fazer, o que não fazer. Bota uma lista de um lado, bota uma lista do outro, vida resolvida, vida que segue, vamos nessa. De repente, não é bem assim, né? Por que isso? Porque afeta o lado direito do cérebro, onde estão armazenadas as lembranças autobiográficas. Ou seja, a poesia, ela acaba falando com quem somos, na essência. Ela é capaz de puxar a nossa essência para fora. Essência que hoje fica cada vez mais escondida, massacrada muitas vezes. A gente, às vezes, tem até vergonha de botar a nossa essência para fora, como se isso fosse um pecado, ou como se isso fosse chato. Eu, como poeta, eu sou acusado de muitas coisas. As mais recorrentes são: você é chato, você é dramático, você é muito agressivo às vezes. Você é muito rebelde. As pessoas gostam de ficar grudando rótulos, né? É minha essência. Poetas são seres atormentados, são seres apaixonados. E que bom que assim seja, porque eles podem produzir uma poesia de melhor qualidade. Então, o que provoca a reflexão e uma nova perspectiva de entendimento. Todo mundo fala hoje de inovação, criatividade. São apenas apelidos para essa questão. Refletir e adquirir uma nova perspectiva de entendimento, para que não sejamos todos assim, iguais, no pior sentido, né? Que não possamos manifestar livremente as nossas crenças. Nós estamos numa fase que, infelizmente, tem um jornalista do The Guardian, da Inglaterra, que nos anos 20, o editor, né, da revista, disse o seguinte: as opiniões são livres, mas os fatos são sagrados. Nós estamos numa fase
que os fatos estão sendo absolutamente ignorados. Né? Pós-verdade, verdade alternativa, fake news, a poesia não permite. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito pessoal. Eu enfrentei alguns episódios de depressão na vida, lutei com medicação e terapia, e um dia, com a minha psicóloga, que ficou comigo quase 10 anos, ela falou: Luiz, é incrível, cara, a gente está aqui há 10 anos lutando, e agora que você me deu aí os seus livros de poesia para ler, está tudo lá. Está tudo lá. A tua cura está na sua própria poesia. A poesia te cura. Lê direito o que você escreveu, que você vai entender o que eu estou falando. Né? Nessa época eu escrevi um dos versos que as pessoas mais gostam, que é muito simples. Eu dizia o seguinte: da fenda escura, extrair o anjo, lançar-se ao abismo e adquirir asas na trajetória. É isso. Né? Não é tão complicado assim. Está dito de uma forma poética. E bom que está, porque aí as pessoas falam: opa, isso aqui, né? Eu não estou dizendo assim: olha, você está com problema? Tenta superar. Que seria da fenda escura extrair o anjo. Ah, você está também assim, sem saber o que fazer? Ah, sei lá, tenta alguma coisa nova. Lance seu abismo e saia batendo asas. Tente, né? Então, é essa perspectiva que a poesia traz. Seguindo. Vamos agora trabalhar, então, essa ideia de que talvez os poetas, assim, que nem o ataque do avião no Iraque, né, por acaso, sem saber, criaram alguma coisa que tem uma função terapêutica. Seguindo. O que é poesia e como ela se compara à terapia? Eu fiz aqui, por favor, o trabalho que os advogados fazem, fui lá, busquei, né, definições clássicas, que são sempre boas, nada contra elas. Então, poesia, o que o Wise diz no seu dicionário: compor, escrever versos, mas o número 2 é que bonita: a arte de excitar a alma com uma visão de mundo por meio das melhores palavras em sua melhor ordem. Difícil alcançar, né? Mas faz sentido. No fundo, a poesia é isso. E uma definição de terapia no dicionário online da Dício, que assim, é um tratamento que busca amenizar ou acabar com as doenças, né? Seja uma doença física, psíquica, motora, etc. e tal. Assim, a grande sacada, digamos assim, dessa primeira definição de terapia é isso: busca amenizar ou acabar. Claro, nós não somos cirurgiões, não somos médicos, não somos psicólogos, nada disso. Então, o que a poesia faz é amenizar. Que é o que eu vejo toda vez que eu vou ao Hospital das Clínicas. Eu amenizo. Eu trago ali alguma forma de alívio. A ambição é só essa, porque este é o limite. A poesia vai até este limite. Vai trabalhar com a ânima da pessoa, talvez fazendo a pessoa enfrentar a sua doença com um pouco mais de força. E um tratamento aí que promove a saúde, a autonomia, realiza atividades terapêuticas. E é isso que a gente faz. No fundo, talvez a poesia entre, talvez, se essa coisa prosperar mais, eu espero, depois que eu tiver uma série histórica mais longa do projeto Pílulas de Poesia, talvez escrever alguma coisa mais acadêmica, no sentido, né, do termo, é um ensaio, talvez, que eu já estou velho para escrever tese, né, que diga: olha, é uma terapia alternativa no campo da saúde. Não tem uma série de coisas holísticas hoje, né? Tem aquelas coisas todas, né, de meditação, florais de bar. De repente a poesia se insere nesse contexto. Seguindo. Quais são os pontos em comum entre poesia e terapia? Isso é muito incrível, porque é direto, reto. Eu tenho uma poesia que eu digo assim: curso direto e reto, sem elipses e circunferências até a alma. Pá! É isso aqui. Vamos ver quais são esses pontos. Verdade. Que maravilha, né? Outro dia eu vi uma palestra naquele café filosófico que passa na TV Cultura, a mulher dizendo assim:
verdade não existe, isso é uma abstração, etc. e tal. Só que ela esqueceu de dizer assim, que a verdade ela vai existir na existência do fato e no reconhecimento do fato. O que existe é o fato. Se o fato for verdadeiro, será. Se for falso, será falso. Né? Então, e a poesia tem essa capacidade, por exemplo. Eu, quando escrevo poesia, não consigo mentir para mim mesmo. Nem que eu quisesse. Que ela vem que nem eu vou usar uma palavra meio chula, um vômito, ela vem que nem um frêmito. Ela é incontrolável. E não é inspiração, não. Eu posso até já ter bolado o tema, misturei alguns conceitos, aí eu saio e começo a escrever. Não é aquela coisa, abaixou e eu escrevi. Não funciona assim. Mas eu acabo sendo verdadeiro, não tem como, eu não controlo. Então eu acho que as duas coisas têm que ser verdadeiras. Por exemplo, na terapia tradicional, com psicólogo, psiquiatra, se você mentir para o cara, você vai gastar o seu dinheiro, não vai acontecer nada. Tem muita gente que fica brincando com a cabeça do terapeuta, né? Não funciona. Tem que ser verdadeiro para que a terapia possa funcionar. 2, coragem. Isso eu sempre falo, eu dei muita aula em várias universidades e eu sempre dizia para os meus alunos, vocês têm que carregar para a vida toda, e a partir daqui, da academia principalmente, 2 questões. Curiosidade científica e coragem intelectual. Se vocês... E aí era difícil explicar, né? Porque hoje em dia não é simples assim. Você falar numa universidade essas coisas. Porque eles estão tão preparados para pensar muito, né? Eles querem realmente a nota e pular fora da faculdade, etc. e tal. Mas é isso, coragem. Coragem. Você, assim, se expor a uma poesia é um ato de coragem, num certo sentido. E não se expõe a esse ato por, digamos assim, ostentação, né? Que é outra coisa que vigora muito nos dias de hoje. Se expõe por prazer, por uma coisa legítima. Falar, uau, isso aqui é bom, isso aqui me faz assim, me leva a outra dimensão, me tira do lugar. Me tira do lugar. As pessoas estão hoje literalmente anestesiadas, né? E a poesia tem isso, se a questão da coragem é como ter a coragem de chegar para o terapeuta e falar assim, olha, eu fui abusado na minha infância, aconteceu assim, assim, assado, vamos tratar isso, vamos tirar essa questão da frente, né? É isso. 3º conceito, impacto, é isso. A poesia e a terapia vão ter impacto. Se você passar pela fase da verdade, da coragem, o impacto virá. E no impacto, que é aquela coisa que te tira do lugar, virá uma mudança. Que aí pode ser uma mudança de um alívio, pode ser uma mudança de, eu estava indo para lá, quem sabe se eu for um pouquinho para cá. Nossa, eu ia pensando em fazer aquilo, poxa, posso fazer aquilo, mas de outra maneira. Coisas assim que a vida nos oferece. É aquela coisa, né? Os trens passam, embora no Brasil não passe muito trem, passam pelas estações, será que não vale a pena às vezes embarcar naquele, deixar o outro passar, né? Que aí vem a mudança. Vamos imaginar que a gente sempre pode fazer mais. A gente deve fazer mais. Nós não viemos ao mundo a passeio, né? Também não viemos a negócios, que é a outra contrapartida. Nós viemos para, assim, exercer a nossa oportunidade de vida no seu potencial máximo, gente. Nós temos que honrar esse compromisso. E, de certa forma, a poesia tem uma capacidade de falar, olha, gente, olha como a vida pode ser maior, mais bela, mais generosa. Olha aqui. E vocês vão ver depois pelos poemas que eu vou apresentar. Bom, vamos começar então com os nossos queridos poetas. Podemos seguir em frente. Então eu trouxe primeiro o Ferreira Goulart, né? Grande poeta maranhense, foi eleito no final da vida, finalmente, para a Academia Brasileira de Letras e morreu recentemente. Esse é talvez um dos poemas mais conhecidos dele. Ele diz assim, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então eu pensei, coloquei em negrito, é um verso que eu acho que está nessa faixa, né? Nesse escaninho do autoconhecimento. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Como é que dá para viver só numa parte? E o delírio? Eu sei que hoje a gente vive assim, uma sociedade muito estigmatizada, muito controlada, né? São sempre formas de dominação. E o delírio? Eu sou um cara delirante, sempre fui a vida toda, mas nunca deixei de ser um cara muito prático. Tive um ofício, trabalhei, ganhei dinheiro, fiz tudo isso, fiz toda essa trip. Eu me considero, até falei para o meu anfitrião, que eu sou um sonhador utilitário. Eu sonho, mas realizo. Não tem... Né? As pessoas costumam dizer, não, você só pode ser sonhador, você só pode ser solitário. Que é a ideia da perspectiva do escaninho, né? Você tem que ser... Eu, assim, eu estou com a arte, digamos, é a minha sexta profissão. E daí? Hoje, até, como disse a ele também, o direito talvez seja, assim, a coisa que me traz a mais intensa felicidade. De tudo que eu fiz na vida, ter feito a faculdade de Direito, né? E como eu fiz no Largo São Francisco nos anos 70, e fui aluno de Gofredo da Silva Teles, tive esse prazer de ouvir o cara falar. Você fala, uau, né? Caramba, a vida pode ser mais, o direito pode ser mais, uau, né? Fui aluno do Carvalhosa, que hoje está aí, entendeu? Fui aluno do Miguel Reale, né? Uma penca aí de gente, né? Boa. Eles falam, uau, né? Que bom. Vamos ao próximo poeta. Cecília Meirelles, grande poeta. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Está claro aqui o recadinho, né? Eu abandonei minha essência em algum espelho? Minha essência foi roubada, foi sugada pelo espelho? Cadê aquela pessoa que hoje se transformou nessa pessoa magra, triste, sem força? Gente, isso eu aprendi, assim, eu fiz tantas sessões de terapia e convivi com psiquiatras, que é muito engraçado. Quer dizer, eu tenho a sensação de que você se afastar da sua essência é morte. Não dá para ir contra a sua essência. Da mesma forma que o planeta não pode ir contra a natureza. Né? O micro e o macro. Nós estamos matando o planeta. Simples assim. Por quê? Nós estamos indo contra a natureza. Como é que ela reage? Tsunami, incêndio, seca, frio exagerado. Serve para uma coisa e para outra. Vamos em frente. Manuel Bandeira. Peguei aqui um bem engraçado, que talvez tenha um pouco de tangência com o direito, né? Talvez vocês conheçam esse poema dele. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar um dicionário, cunho e vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante, exemplar, com 100 modelos de cartas. E as diferentes maneiras de agradar as mulheres.
Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Né? Para nós que trabalhamos, né, dia a dia, nos ambientes corporativos, nos ambientes públicos, né, de fóruns ou do judiciário, o que seja. Cadê o nosso lirismo? O meu grande mestre aqui que me recebeu hoje falou muito belamente sobre essa questão, né, que a gente está perdendo, né, a espiritualidade, o encantamento. E ele falou uma coisa muitíssimo importante, o discernimento. No fundo, nós estamos assim sem discernimento. Porque estamos indo, a gente vai. Estamos indo, me disseram aí que é legal comprar um carro novo, então eu vou. Me disseram aí que é legal fazer uma coisa X, então eu vou e eu vou. Estou na massa, estou meio escondido ali, estou indo. Que lirismo é esse? Esse lirismo não liberta, não traz nada. Ok? Seguindo em frente. Adélia Prado, nossa, grande poeta, mineira. Ela fazia doces até os 50 anos de idade, diz que a goiabada dela é fantástica. E virou poeta. Depois dos 50, é uma grandíssima poeta. Ela diz assim: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. O mundo, cheio de departamentos, não é a bola bonita caminhando, solta no espaço. Acho genial, olho pedra e vejo pedra mesmo. Que triste, né? A gente está numa fase que a gente é capaz de olhar assim um quadro belíssimo e ver a moldura. Sabe? É o quadro, o cara é o Van Gogh, pô, ele é legal. Puxa. Aí as pessoas vão para a Europa, vão nesses museus e botam um selfie. Eu tenho colegas de turma que estão na fase ostentatória, né? Tá brincando com ele, que me reúno, né, com a minha turma da São Francisco, que é onde eu retomo meu contato com o direito. E eles assim me tratam como se eu fosse assim, uma outra pessoa. Eu falo, gente, eu sou Luizão, que era o meu apelido, né? Por razões óbvias. Gente, para. E aí vão para a Europa, e vão para o restaurante, aí fazem aqueles posts. Assim, eu falo, gente, não estou entendendo. O que vocês foram fazer lá? Né? Por que vocês não descem numa cidade da Europa e saem andando, vagando pela cidade e ver o que acontece? Viu? Vocês vão passar nos museus, nas igrejas, tudo isso. Né? Mas, ok. Bom, vamos em frente. Grande Mário Quintana, esse é outro, né? Gaúcho. Essas coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Lindo, né? Pô, uau! Esse daqueles falam, uau! Hoje a gente tem essa ideia de que uma parte das coisas é inatingível. Eu não vou conseguir chegar lá. Está difícil, né? Eu precisaria ser amigo do rei. De certa forma, tem uma verdade nessa coisa do compadrio no Brasil, né? É uma desgraça pelada, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos fazer o caminho. Né? É a única forma que nos resta. Agora, nós somos equipados para isso. Nós somos seres que têm a capacidade de ver o bom e o belo, que têm a capacidade de resistir ao ruim, ao mal. Vamos lá. Vamos botar as coisas para andar. Seguindo. Alice Ruiz é a mulher do Paulo Leminski. Ela ainda é viva e ela é uma grande poeta de haikais, que são aqueles versos japoneses de 3 estrofes, né? Simples assim, voltando com amigos, o mesmo caminho é mais curto. Agora, amigo é amigo, né? Não é assim, reunião da São Francisco, o cara estaciona BMW, né, e começa a falar que ele foi no museu da onde, etc. Meu, cara, lembra a gente lá no boteco da São Francisco sem dinheiro para comer um sanduíche? Hello? Duro. Vamos lá.
Augusto de Campos, eu trouxe aqui um concretista, que é um pouco essa ideia da poesia, nas suas seis instâncias, né? Conteúdo, som e estética. Ele diz assim: quis mudar tudo, mudei tudo. Agora, após tudo, estudo, mudo. Bacana. Está tudo dito, não preciso, né? Está dito. É o tipo da coisa assim, poema concretista, realmente a gente não elabora, não explica nada disso. Vamos em frente. Drummond, peguei um verso de Drummond que é muito raro, porque não é daqueles versos mais importantes, né, ou poemas mais importantes. Ele diz assim: gastei 1 hora pensando em um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. O que é? Saber que a gente tem a coisa dentro, a gente tem o amor, a gente tem o afeto, tem a beleza, tem o bom. Está tudo aqui dentro. E isso ele é lindo, gente. Não imaginem que somos seres ocos. Né? Não somos. Mas precisamos olhar para dentro, aquela coisa, né? No fundo, se fosse na psiquiatria, dizer assim: olha, as coisas se resolvem no seu interior, não no exterior. Não, vida é uma, né? Quem fez terapia vai saber que já ouviu isso. Não viva a partir do exterior, né? Viva a partir do seu interior. Vamos lá? Agora sou eu. Eu fui executivo da publicidade há muitos anos, né? E eu combati o mundo corporativo esse tempo todo. Então esse poema tem um pouco a ver com isso. E a terapia, obviamente, né? Nas sessões de terapia, descobri a minha zona de conforto, seus agrados previsíveis. Incontinente, joguei o corpo e a alma no sofá psíquico dos conservadores. Cessei os beijos na boca e deixei fluir a corrente sanguínea na contramão dos afetos. Escolhi o lado seguro do muro e arranjei a desculpa perfeita para as minhas hesitações. Fugi das chuvas e das tempestades e logrei manter a cabeça seca e felpuda. Arrisquei pouco ou quase nada e casei e descasei no cartório mais próximo. Abandonei as frentes e os versos e vislumbrei a alma e a despensa vazias. Por evidente desconforto, demiti o analista. É um pouco o retrato do que a gente vive na vida hoje, né? A gente vai abrindo mão da nossa essência, das nossas crenças, dos nossos afetos, e a vida vai ficando assim. Essa ideia aí da logrei manter a cabeça seca e felpuda. É triste, né? Esse é um poema assim que ele não tem um final feliz, né? Porque no fundo o que eu fiz? Eu demiti o analista, como se o problema fosse o analista. Não era. Era eu. Isso chama-se render-se à zona de conforto. Simples assim. Ela tem agrados previsíveis, né? Não vamos nos render à zona de conforto. Vamos em frente. Esse é a grande obra-prima, né, da poesia universal. Basta isso. Esse verso Fernando Pessoa resolve tudo. Não é à toa que ele está esculpido na lápide do poeta que fica no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, ao lado da lápide, né, da tumba do Luís de Camões. Fernando Pessoa diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque a alta vive. Gente, a vida é simples assim. Nada teu exagera ou exclui. Exagerar o que é? Por exemplo, ostentar. É você ir além. Não exagera. Você é o que você é, com as suas virtudes, seus defeitos, você não exagera. Agora, também não exclui. Não vai dar uma de, pô, modesto, humilde, peraí, não, né? Não. A vida se resolve assim. Nada teu exagera ou exclui. Pronto. Eu sei que
eu estou sendo um pouco reducionista e simplista, né? Parece fácil. A gente lida com muitas turbulências internas, a gente tem sentimentos contraditórios, tem conflitos, tem um monte de coisa, mas é uma boa bússola, né? Vamos em frente? Vinícius de Moraes. É claro que a vida é boa, minha alegria, a única e indizível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. É isso. Né? Se eu tenho tudo para ser feliz, poxa, vou ser de alguma maneira, claro. Não vou ser feliz 100% do tempo, mas ok, a premissa é boa. Vamos acreditar. Vou bater a cabeça, vou cair. Eu, por exemplo, tem um verso do Bento Fernando Pessoa que eu acho muito bonito, que eu não trouxe aqui, que serve muito aos dias de hoje. Que ele diz assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu acho maravilhoso. Sabe por quê? Porque ninguém fracassou. Principalmente no Brasil, ninguém fracassa. Né? Todo mundo ganha. Ninguém perde, ninguém é derrotado. E eu sempre disse durante a minha carreira, até para afastar os mal-olhados, né? Eu dizia o seguinte: olha, eu fracassei 50% do tempo e hesitei os outros 50%. Ok? Tudo bem? E fracassei mesmo, não tenho problema nenhum em falar dos meus fracassos. Eles são parte importante da minha trajetória. Dizer que eu nunca levei porrada na vida, levei porrada. Que eu sempre fui campeão? Não fui campeão. Ok? Então, essa é uma coisa muito importante. Vamos em frente. Manuel de Barros, esse cara é incrível, né? Aquele poeta mato-grossense, também de uma vocação tardia, e ele escreve de um jeito muito, assim, diferente. Ele diz assim: sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida só engenhei 3 máquinas. Como sejam, uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer, para usamentos de poetas, e um platinado de mandioca para o fordeco de meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo, e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Soberba, né? Eu estava falando agora. Eu só ganhei, eu sou o cara. Ok? Eu tenho grana, eu sou o cara. Não é assim. Isso é antinatural. Tem uma outra frase também que eu falei com o meu colega, do Darcy Ribeiro, que eu acho genial, né? O Darcy Ribeiro, um pouco antes de morrer, disse assim: eu fracassei em praticamente tudo que eu tentei na vida. Quando eu fundei a Universidade Nacional do Brasil, eu pensava uma coisa, deu outra. Quando eu fiz o CIEPS, hoje se fala em educação em período integral. Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, Oscar Niemeyer, CIEPS, no Rio de Janeiro, começo dos anos 80. Eles foram quase que trucidados. Né? Aí o Darcy termina dizendo assim: eu fracassei em praticamente tudo que eu tentei. Porém, eu não gostaria de estar no lugar daqueles que me venceram. Não é maravilhoso? Eu me sinto assim, eu já apanhei pra caramba, mas olha, não quero estar no lugar da turma que, em tese, terá me vencido. Estou bem do jeito que eu estou. Né? Vamos lá? Ok. Agora nós vamos brincar de fazer um pouco de poesia. Vocês não vão escapar dessa, é simples, não vai doer, é rápido, tá? Só para vocês terem a dimensão, escrever poesia pode ser, digamos assim, uma atividade meio assim escorregadia. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa meio elitista, que são poucos os talentos poéticos. Não é bem assim. Claro, se você quer exercer a poesia no seu potencial máximo, você terá que ter algumas, né, características intrínsecas ao estilo. Né? Mas poema é uma coisa assim que pode ser escrita
Se você também não tiver afim, olha, estou escrevendo um poema porque me deu vontade, eu quis experimentar, isso me deixou feliz, eu não vou participar de concurso literário, nem sei se serei publicado algum dia. Escreva. Né? Como escrever um conto, uma crônica, qualquer coisa. Né? Nós, aliás, né, hoje vocês se chamam operadores do direito, né? É engraçado, eu esqueci de falar que no meu tempo, quando eu cheguei na São Francisco, tinha uma piada que era a seguinte, que a São Francisco formava poeta, jornalista, diretores de teatro, atores e atrizes e até advogados. É engraçado pensar nisso, né? O que é maravilhoso, porque o direito talvez seja a formação mais generalista possível e ela pode te lançar em vários ofícios e não exclusivamente no ofício do direito. Né? Eu sou uma prova, eu virei outra coisa. Eu virei publicitário e virei artista. A quem eu devo isso? Estava até falando com meu colega. Muito a minha formação no direito. Né? Então é isso. Nós podemos ir além e fazer, eventualmente, poemas. Vamos lá. Deixa aí. A definição, por exemplo, eu peguei a palavra separação, que tem a ver até com o nosso ofício aqui. Né? Todo mundo se separa hoje, divórcio, né? Aquela coisa toda difícil. Então, separação, segundo o Wise, seria o ato ou efeito de separar-se, uma partição, divisão, ou o afastamento, a quebra de uma união íntima. Eu tenho um poema que, aliás, é um dos que as pessoas mais gostam, que diz o seguinte, em um dos seus versos, né, das suas estrofes. Fala de separação, o título do poema é esse. Fruta interrompida, ao sabor da faca, corte único e certeiro, rasga memórias e deixa a diagonal distância. Dói, né? É aquela... Mas é isso, gente. A gente não pode se furtar a sentir o sentimento, vale a redundância, da forma mais crua possível. Porque é isso que faz a gente... Uau! É isso que tira, digamos, aquela inércia, aquele mofo, aquelas teias de aranha que nos habitam. E a poesia tem essa capacidade. Né? Explicar a separação dessa maneira tira a gente completamente. Né? O que seria uma diagonal distância? Né? A gente já se imagina, porra, aquela pessoa vivia aqui, agora ela está numa diagonal para lá. Né? Que triste. Rasga as memórias. Né? Uau! É aquela coisa, o enfrentamento da dor. Porque hoje a gente vive também uma época do não conflito. Né? Não vamos entrar em conflito, deixa assim, está tudo certo. Está tudo bem. Está tudo bem. Né? Não, faz parte. Bom, então, seguindo. Agora eu vou propor exercício. A gente vai distribuir uma folha de papel para cada um de vocês. Não se assustem. É simplesinho, vocês vão se divertir. Tá bom? Nessa folha, vocês vão encontrar primeiro essa coluna em que eu digo para vocês selecionarem 3 palavras entre as abaixo que vocês julgam que melhor definem sua postura pessoal e profissional. Ok? Posso seguir aqui em frente. Aí vocês vão ter um espaçozinho para botar as 3 palavras. Então, se for ética, lealdade, sexo, qualquer coisa que vocês venham escolher. E depois, vocês vão associar a cada uma das 3 palavras uma dentre a lista de coisas abaixo. Vocês vejam que eu estou forçando aquela coisa que a Universidade de Liverpool falou. É o inusitado. É ética com hotel. É sexo com chapéu. Todas as palavras que vocês têm aí à disposição. Ok? E aí, vocês vão escrever 3 versinhos. Para vocês terem uma ideia, para vocês não se sentirem desamparados, eu no caminho aqui para a palestra, eu sempre faço isso, eu fiz 3 versinhos assim. Então, olha como é simples. O primeiro verso que eu fiz foi assim: minha lealdade é como o macarrão entrelaçado. Viu?
que é a lealdade? É um macarrão entrelaçado, né? A outra, quando uso o chapéu, cubro a cabeça de ética. Não é? E terceiro, o bom sexo pode estar na qualidade do shampoo. Até um verso bem humorado. Então, gente, é sem censura, é com total liberdade, é aquilo que bate no peito. Tá bom? Então, por favor, escrevam, tenham um tempinho, e depois a gente dá uma olhada nos seus versos, antes de encerrar a palestra, né, e distribuir aí as nossas pílulas de poesia. Volto a dizer, liberdade, coragem, aquelas coisas lá. Geralmente, quando a gente sai assim do lugar, né, qual é o lugar? Vocês vieram aqui na condição de advogados, assistir uma palestra na seccional da OAB São Paulo, papapá. Aí vem um cara e fala assim, ó, gente, sai disso aí, vai para outra dimensão e solta o verbo, solta a poesia. É basicamente isso.
Quem não conseguir completar as 3 frases não tem problema. Podemos ficar com 1 ou 2. E agora, como todo bom autor, cada pessoa vai declamar o seu versinho, ou os seus versinhos, ou os seus versos. Tá bom? Vamos começar aqui pela frente. Seu nome? Márcio. O comprometimento com a caneta é o mesmo de Luiz Gama com a liberdade. O amor é como um vinho, com o tempo pode ficar raro ou virar um vinagre. O perfume do amor é estonteante para o sexo. Terminou bem nosso poeta aqui, né? Eles têm a alma que sangra, que vibra, né? Seu nome? Reginaldo. Ouso em possuir um carro veloz. Em minha casa existe muito humor. Sempre estou inovando nos pães que faço. Bem autoral. Você é? Vamos lá. Daniela. Eu fiz assim: ousadia é sair de casa. Produtividade é um livro com palavras que não são só minhas. Realização é como uma taça de vinho que se aprecia o sabor do tempo. Gostei da produtividade. Difícil, porque essa é uma palavra difícil para o poeta. Você é o? Sou Saulo. Fiz um verso. Fui bem simplório, né? O carro bom sempre está abrindo o caminho para os carros ruins. As pessoas que se... Sólido. A gente fica meio sem ação, né? Você aqui no fundo, você é a... Bruna. Bruna? Vamos lá, Bruna. Pois é. A sola do meu sapato condena a minha liderança. Que ousadia se estampe em algum quadro. A sola de sapato condena a minha liderança. Uau! Isso é poesia bem insólita. Você é a... Maria Helena. A inteligência é produzida pela utilização diária de muito livro. O respeito é a tela que mostra o seu caráter. O amor é o perfume da vida. Estão vendo, gente? Estamos produzindo boa poesia aqui. Você é a... Regleia. O homem responsável é como o carro que não pode andar na contramão. Bonito, hein? Ele está acabando, você já acabou? Você é a... Samantha. A vida como uma dose de vinho de responsabilidade. Só fiz essa. Você é o... Marcelo. O resultado do meu trabalho. Isso aí, o resultado do seu trabalho. Ok. É a poesia, o resultado de um trabalho mesmo. O senhor? Seu nome? Alonso. Computador inteligente acelera os trabalhos. Muita inovação no avião moderníssimo. Delicioso macarrão, resultado do bom cozinheiro. Você é o? Paulo Rogério. Legal, belo nome, Paulo Rogério, nome de senador. Estamos precisando de senador. Pô. O respeito é tal qual vinho, aprecia-se mais com o tempo. Fazer uso raso da inteligência faz surgir a falta de competência. Ousadia, carro, avião, barco, vida. Tem futuro nosso Paulo Rogério. Esquece o Senado e vai para a arte. Você é a... Thalita. Só consegui fazer um. O esforço é escorregadio igual ao sabonete. O que é o esforço? É escorregadio igual ao sabonete.
Bom, galera, acho que tivemos uma pequena amostra. Nosso decano aqui. Eu prefiro viajar um pouquinho distante, não é? Mas eu me pareço com o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Então, então eu vou silenciar um pouco e apenas dizer assim, não é? Até por conta dos janeiros, eu ando devagar porque já tive muita pressa. Renato Teixeira. Muito bem. Bom, gente, olha, não me surpreende, eu não sou daqueles, estou surpreso, não. Vocês escreveram poesia. Simples e direto assim. Vocês escreveram poesia, vocês perceberam? Vocês conseguiram fraseamentos incomuns, inesperados, com sentido, sem sentido, com som, mais som, menos som, né? Não é maravilhoso? Então, assim, esse exercício, no fundo, ele tinha apenas esta intenção. Eu sou, por exemplo, assim, eu não tenho assim ambições literárias, assim, eu não quero ser um grandíssimo poeta. Eu miro o Fernando Pessoa, sabe por quê? Porque eu quero fazer o melhor que eu puder. Eu nunca vou alcançá-lo. Eu já sei que é uma luta perdida. Mas que bom, eu vou correr atrás de versos padrão Fernando Pessoa. Mas não porque eu tenho ambições literárias, porque eu quero fazer uma coisa bonita, né? Que me encante, que eventualmente encante algumas pessoas. E o que vocês fizeram aqui foi isso. Esses versos são capazes de encantar a vocês e encantar outras pessoas. Mostrem assim para os seus amigos e família. Eles vão se surpreender. Então basta vocês olharem a vida nessa perspectiva. O que eu fiz aqui? Eu trouxe palavras que são conceitos, são valores, e outras que são coisas, objetos. Eu falei assim, mistura um com o outro. Essa é a vida. E isto é poesia. Vocês percebem? Então, levem a vida com essa ambição de se permitirem poesia dentro do coração, no ofício que vocês exercem. Meu colega aqui estava dizendo que o direito perdeu um pouco a alma, perdeu mesmo, né? Hoje eu corto e cola, né? O juiz que julga, mas não julga. Está bem bagunçada a coisa, né? No direito. Não posso falar com muita autoridade porque eu estou meio afastado, mas eu percebo algumas coisas, principalmente quando eu encontro os meus colegas de turma, que eu passo a não entender nada, né? E então se permitam a poesia no coração, na vida. Ok? A poesia é isso. Ela dá uma dimensão que a vida, na sua origem, tem e que a gente perde. A vida é muito mais. Pode ser muito mais. Ok? Gente, olha, foi um prazer assim inenarrável esse encontro. Muito obrigado por vocês terem vindo. Para um poeta, uma audiência, seja de 1, 2, 3, 10 mil, tanto faz. Né? A gente está sempre muito feliz de poder repartir um pouco dessa paixão que a gente tem pela poesia. Tá bom? Obrigado. Eu vou daqui a pouco distribuir as pílulas, hein? Não saiam. Eu queria agradecer às colegas, aos colegas. Desculpem as brincadeiras. É praxe da casa oferecer a cada palestrante um certificado. Eu peço licença para ler. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por sua Comissão de Cultura e Evento, certifica que o Dr. Luiz Carlos de Souza Andrade,
proferiu palestras sobre o tema O Poder da Poesia como Ferramenta do Autoconhecimento, realizado nesta data no Salão Nobre desta entidade. São Paulo, 13 de janeiro de 2020. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Evento, e o doutor Caio Augusto da Silva dos Santos. Caio Augusto Silva dos Santos. Ele vai me puxar a orelha que eu li o nome dele errado. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado de São Paulo. Queria ainda acrescentar, nós ainda temos